O adolescente, que se apresentou como um vizinho atencioso e bondoso, infiltrou-se na vida cotidiana do casal de idosos, conquistando a sua total confiança. Ninguém podia imaginar que por trás do sorriso e das palavras carinhosas se escondia uma estratégia cuidadosamente planeada. O que a polícia descobriu no congelador da sua garagem chocou todos os vizinhos e familiares. A 14 de março de 2024, a polícia chegou à Rua das Flores, num bairro tranquilo de Cascais, localizado a apenas 500 metros da Praia Central. Responderam a uma chamada devido às queixas dos vizinhos sobre uma caixa de correio transbordante e um cheiro persistente de comida estragada vindo da garagem. Oficialmente, os cônjuges, Armando e Joana, já eram considerados em cruzeiro há vários meses. Tinham partido em julho de 2023 e deviam regressar para as festas de Natal. A porta da casa foi aberta por agentes com um mandado de busca número 6433/2024, aprovado pelo juiz do Tribunal Municipal de Lisboa. Ao entrar, a polícia notou detalhes estranhos. Na casa claramente não havia ninguém há muito tempo. O interior, coberto de uma fina camada de poeira, contrastava drasticamente com a luz acesa na cozinha, que se acendia todas as noites, exatamente às 22h30, graças a um temporizador automático. Não havia desordem interna, mas pequenos sinais da longa ausência dos residentes saltavam à vista. A descoberta principal aguardava os investigadores na garagem. Entre as prateleiras com ferramentas cuidadosamente arrumadas estava um congelador, zumbindo silenciosamente e consumindo continuamente cerca de 450 dalhos, segundo os relatórios do contador inteligente da E-Redes. O congelador parecia novo, evidentemente adquirido recentemente. Na sua superfície conservavam-se as etiquetas da loja de eletrodomésticos. Os agentes da polícia abriram o congelador na presença de um perito judicial. Dentro descobriram restos humanos cuidadosamente colocados, congelados até um estado de completa conservação. Os peritos determinaram rapidamente as identidades por sinais indiretos de roupa e joias. Os restos pertenciam a Armando e Joana. O casal, que os vizinhos acreditavam ter partido numa longa viagem de cruzeiro, na realidade nunca tinha saído da própria casa. A reação dos vizinhos foi previsível: medo, choque, desconfiança mútua. Inicialmente, a atenção da investigação foi atraída por duas pessoas. Uma delas era o adolescente Rui, um vizinho de 17 anos e ajudante constante da família. Parecia confuso. Dava respostas curtas às perguntas da polícia, mas não evitava a comunicação. O segundo suspeito era João, um pescador local cuja casa ficava do outro lado da rua. Entre ele e Armando tinha ocorrido anteriormente um conflito ruidoso por causa de um lugar de estacionamento em frente à casa. Este conflito era bem conhecido por todo o bairro. A favor da versão, com a participação de João, falava uma evidência óbvia. A vizinha que vivia em frente informou à polícia que tinha visto o pescador perto da casa dos cônjuges na noite de 18 de julho de 2023, apenas um dia depois de os cônjuges supostamente terem partido em cruzeiro. A suspeita recaiu imediatamente sobre João, já que foi visto a altas horas, e nesse momento parecia ser o único que tinha um motivo óbvio para prejudicar Armando. No entanto, os investigadores não tiraram conclusões precipitadas. Um momento importante destacava-se claramente na cadeia de eventos. Segundo os relatórios da empresa E-Redes, responsável pelo fornecimento de energia da área, o alto nível de consumo energético na casa dos cônjuges começou exatamente na noite do seu desaparecimento, de 17 para 18 de julho de 2023. Ou seja, o congelador instalado na garagem começou a funcionar praticamente imediatamente após o desaparecimento do casal. Mas, se a casa estava vazia, quem ligou o dispositivo? E por que é que o congelador continuou a funcionar sem parar até o momento da descoberta? Nesta fase da investigação foi decidido recuar, ao verão de 2023. Foi então, segundo acredita a polícia, que nasceram os eventos que terminaram em tragédia na casa da Rua das Flores. Rui e João foram oficialmente reconhecidos como os primeiros suspeitos. As provas e testemunhos deviam confirmar ou refutar a sua participação. A informação sobre o caso era limitada e fragmentada, e a polícia entendia que ainda havia muito por descobrir.
Havia esperança de que os detalhes, cuidadosamente escondidos por trás de elementos rotineiros, em breve viessem à luz. Desde o início, a investigação prendeu-se numa circunstância. O adolescente Rui visitava o casal de idosos de forma completamente desinteressada e regular. Nas suas ações não se percebia benefício evidente. Não pedia dinheiro nem qualquer tipo de serviço em troca. Isso parecia estranho e até suspeito aos investigadores. A 10 de setembro de 2021, quase 2 anos antes do desaparecimento de Armando e Joana, a polícia verificou os documentos escolares de Rui. Do certificado oficial, depreende-se que o adolescente tinha assumido as responsabilidades de voluntário, entregava produtos do supermercado, prestava ajuda doméstica a vizinhos idosos. Formalmente, isto era considerado prática escolar e era absolutamente gratuito. Os documentos confirmavam que Rui estava incluído no programa de ajuda a pessoas idosas. Os vizinhos também confirmaram que o adolescente visitava Armando e Joana diariamente. Ouviam regularmente como ele os chamava avós, ou seja, avô e avó. Tal proximidade parecia natural. Nenhum dos vizinhos viu nada de suspeito. No processo de comunicação com a investigação, Rui explicou tranquilamente as visitas diárias ao casal de idosos. Afirmava que Joana era uma excelente cozinheira e ele ia ter com ela para aprender a cozinhar pratos tradicionais portugueses. O adolescente parecia completamente convincente e contava com segurança sobre o seu futuro. Queria ingressar na academia culinária e relacionar a sua carreira com isso. As suas explicações soavam razoáveis, e os investigadores não notaram quaisquer sinais de nervosismo ou mentira. Neste momento, a polícia não tinha motivos para suspeitas diretas. A sinceridade do adolescente e a sua atitude convincente desempenharam o seu papel. A polícia relaxou a atenção sobre Rui, mudando o foco para outras pistas potenciais e suspeitos. O comportamento do adolescente, a sua calma e abertura pareciam completamente genuínos. A suspeita em relação a Rui temporariamente parecia infundada. No entanto, uma circunstância posteriormente fez a polícia voltar a Rui. 2 dias antes da suposta partida de Armando e Joana, a 15 de julho de 2023, as câmaras de videovigilância captaram Rui na compra exatamente do temporizador que depois foi usado para imitar a presença dos cônjuges na casa. Ninguém prestou atenção a isso nessa altura, mas a gravação conservou-se e tornou-se a pista mais importante para a investigação. Os investigadores decidiram focar a atenção nos estranhos postais enviados em nome de Armando e Joana após o seu desaparecimento. A 20 de julho de 2023, os vizinhos começaram a receber estes postais, e cada novo detalhe só intensificava as suspeitas da polícia sobre quem realmente os poderia estar a enviar. Os primeiros postais que chegaram aos vizinhos após o desaparecimento de Armando e Joana pareciam normais. Estamos num cruzeiro, está tudo ótimo. Mas surgiu uma pergunta lógica. Como enviavam estes postais se os cônjuges praticamente nunca usavam internet e raramente viajavam sozinhos, sem ajuda de familiares? A 20 de julho de 2023, os vizinhos começaram a receber estranhos postais. Todos tinham um carimbo postal oficial da cidade de Sesimbra, uma pequena vila piscatória localizada a apenas 40 quilômetros de Cascais. A atenção da polícia focou-se imediatamente neste carimbo, uma vez que o cruzeiro oficialmente declarado de Armando e Joana começava na cidade do Porto, na parte oposta do país, pelo Rio Douro. Isto era estranho. Se o casal partiu em viagem para o norte, por que é que o correio vem do sul de Portugal? Os investigadores foram a Sesimbra para verificar o posto de correios local e as câmaras de vigilância instaladas no escritório. As câmaras conservavam as gravações exatamente 30 dias. Nas gravações encontraram uma pessoa a enviar postais, mas a qualidade da imagem era tão desfocada que era impossível reconhecer o rosto do remetente. Via-se apenas a silhueta geral de uma pessoa em roupa casual, sem características claras ou traços reconhecíveis. E isto complicava muito o trabalho da polícia. A polícia conversou com os familiares mais próximos de Armando e Joana. A pergunta dos investigadores sobre por que é que os postais vinham com carimbo local, embora a rota do casal estivesse oficialmente declarada da cidade do Porto pelo Rio Douro, os familiares explicaram tranquilamente. Sempre lhes foi mais conveniente chegar ao Porto a partir de Sesimbra. Daqui há a melhor ligação de transportes.
Perfeitamente poderiam ter chegado de autocarro antecipadamente, ficado com conhecidos, e só depois dirigir-se para o norte. A resposta parecia convincente, lógica, e eliminava completamente toda a suspeita dos familiares. A investigação tomou esta versão como base e concentrou-se noutras possíveis versões e suspeitos. No entanto, os investigadores decidiram não excluir completamente outra possível versão. O carimbo postal teoricamente poderia ter sido falsificado ou colocado com data posterior por alguém dos trabalhadores dos Correios. Durante a verificação, descobriu-se que o carteiro local conhecia pessoalmente os cônjuges. Tinha-lhes entregue correspondência em múltiplas ocasiões e tinha a possibilidade de colocar o carimbo por si próprio. A sua versão dos eventos parecia bastante inocente, mas ainda não tinha sido confirmada documentalmente ou através de um álibi. Esta pista falsa a polícia marcou-a como aberta e requerendo verificação no bloco seguinte. Paralelamente aos postais, o técnico energético da empresa E-Redes informou a polícia sobre uma estranha coincidência. Desde o momento do desaparecimento de Armando e Joana, na sua casa observava-se um consumo de eletricidade invulgarmente alto e estável. As leituras do contador inteligente não deixavam dúvidas. O consumo aumentou drasticamente exatamente em julho, nesses mesmos dias quando os cônjuges supostamente partiram. Isto indicava claramente que alguém estava a usar ativamente a eletricidade na casa, oficialmente considerada vazia. A investigação saiu para uma nova linha que fez a polícia mudar a atenção para os eventos de agosto. A 2 de agosto de 2023, 2 semanas após receber os primeiros postais, a casa de Armando e Joana apareceu repentinamente na lista de anúncios do Airbnb. Quem e por que colocou a casa vazia para arrendamento? A investigação tinha de descobrir a seguir. No início de agosto de 2023, a casa de Armando e Joana, conhecida pelos vizinhos como Casa do Mar, apareceu repentinamente na plataforma Airbnb. Quem poderia ter publicado este anúncio se oficialmente os proprietários estavam num cruzeiro e de forma alguma poderiam tê-lo feito eles próprios? A 2 de agosto de 2023, a investigação obteve acesso à informação sobre a reserva da casa. O serviço de segurança do Airbnb entregou rapidamente os dados à polícia após um pedido oficial. Descobriu-se que a casa foi registrada na plataforma por um tal Rui M., que carregou para verificação o seu ID estudantil pessoal com uma foto clara. O dinheiro pelo arrendamento era transferido para um cartão virtual Revolut, o que dificultava a determinação direta do proprietário da conta. Mas o nome indicado na conta coincidia com o ID de Rui. O adolescente, já familiar à investigação, voltou a estar no centro da investigação. No entanto, os investigadores tiveram uma dúvida lógica. Poderia alguém mais ter usado os dados pessoais do adolescente sem o seu conhecimento? A polícia entrou em contato com peritos da plataforma para descobrir quão fácil era roubar o ID estudantil de outra pessoa e usar a sua verificação para o Airbnb. A resposta do serviço de segurança foi inequívoca. Tecnicamente é possível usar o documento de outra pessoa, mas para completar o procedimento de verificação é necessária uma selfie, que é verificada pela inteligência artificial da plataforma. Se o rosto não coincidir com a fotografia no documento, o procedimento não passa. Após uma verificação adicional, o serviço de segurança confirmou: a selfie enviada ao sistema de verificação coincidia exatamente com a fotografia de Rui no seu cartão estudantil. Agora a investigação já não tinha dúvidas sobre quem tinha publicado o anúncio. O adolescente Rui, oficialmente considerado apenas um ajudante do casal de idosos, tornou-se a figura central nas suspeitas da investigação. Entretanto, o primeiro hóspede que chegou à Casa do Mar de Londres deu estranhos testemunhos à polícia. Fui recebido por um homem alto com barba. Mostrou-me a casa, explicou como usar os aparelhos e entregou-me as chaves. Depois disso, não o vi mais. A altura do adolescente Rui era de apenas 168 centímetros, o que claramente não correspondia à descrição da testemunha. Isto causou uma nova onda de dúvidas na polícia. Possivelmente tinha aparecido outro cúmplice de quem ninguém ainda suspeitava. Os investigadores dirigiram-se às gravações da câmara de videovigilância na entrada do prédio em frente à Casa do Mar, instalada pelos vizinhos um ano antes.
A câmara captou a figura de uma pessoa entrando na casa usando uma chave codificada no dia da chegada do hóspede. Os peritos analisaram cuidadosamente a gravação e determinaram a altura. A figura media aproximadamente 190 cm, significativamente mais alta que o adolescente Rui. Agora, para a investigação, tornou-se evidente que no caso estava envolvida uma terceira pessoa, cuja participação ainda permanecia como um completo mistério. A investigação voltou atrás novamente, à data de 18 de julho de 2023, quando ocorreu o conflito entre Armando e João, o pescador vizinho. A investigação supunha que este conflito poderia estar relacionado com o aparecimento da terceira pessoa na história, bem como com os eventos que se seguiram. A noite de 18 de julho de 2023 imediatamente atraiu a atenção dos investigadores quando a vizinha de frente informou à polícia que tinha visto o pescador João perto da casa de Armando e Joana. A pergunta que agora ocupou os investigadores era simples: por que João se encontrava lá exatamente na noite quando supostamente ocorreu o desaparecimento dos cônjuges? O interrogatório da vizinha Maria Costa, que vivia em frente, deu à investigação uma compreensão clara do que aconteceu. Maria confirmou que aproximadamente às 22h15 ouviu vozes altas e até uma breve discussão entre Armando e João. Segundo as suas palavras, o conflito referia-se ao lugar de estacionamento em frente à casa dos cônjuges, onde Armando deixava o seu carro, bloqueando às vezes a saída de João. Pouco depois disso, aproximadamente às 22h40, Maria viu como João saiu do pátio da casa de Armando e dirigiu-se para o cais. No interrogatório oficial, João confirmou as palavras da vizinha sem hesitação e reconheceu que efetivamente esteve lá no tempo indicado. Disse à investigação literalmente o seguinte: fui buscar o meu cabo de reboque. O Armando de novo deixou o carro de tal maneira que eu não conseguia sair. Tive de ir buscar o equipamento a pé. A verificação policial do território confirmou que na área efetivamente ficou rastro do cabo de reboque e a sua explicação parecia lógica e plausível. Apesar da explicação convincente de João, a investigação ainda não conseguia eliminar completamente as suspeitas. A questão principal continuava a ser se a sua visita poderia ter coincidido com o momento exato da morte dos cônjuges. Os peritos criminalistas solicitados pela polícia informaram que os resultados da análise toxicológica dos restos dos cônjuges ainda não estavam prontos e estabelecer o momento exato da morte era impossível por enquanto. Isto complicou temporariamente o processo de verificação do álibi de João. Para excluir ou confirmar completamente a participação de João, a polícia solicitou e obteve dados do sistema de rastreamento AIS de embarcações. Este sistema registra a localização de cada embarcação pesqueira registrada em tempo real. Os registros AIS mostraram inequivocamente que na noite de 17 para 18 de julho, o barco pesqueiro de João estava no mar das 21h06 a 06 Zéssel. A embarcação saiu do cais e regressou nos marcos temporais indicados, afastando-se da costa 15 quilômetros. Assim, o seu álibi foi confirmado documental e tecnologicamente, excluindo completamente a probabilidade da sua presença perto da casa dos cônjuges nas horas-chave. A versão da participação de João no crime fechava-se oficialmente. No entanto, apesar do fecho da linha de investigação com João, os investigadores inesperadamente depararam-se com uma nova pista. A 17 de julho de 2023, um dia antes do suposto desaparecimento dos cônjuges, o adolescente Rui foi captado pelas câmaras da farmácia na compra do medicamento furosemida, um potente diurético frequentemente usado na medicina, mas também capaz de causar complicações sérias em pessoas idosas. Esta descoberta mudou drasticamente o foco da investigação, devolvendo novamente a atenção da polícia às ações do adolescente nos dias do desaparecimento dos cônjuges. A investigação deu outro salto no tempo, deslocando-se para janeiro de 2024, quando a investigação finalmente recebeu os resultados completos dos exames toxicológicos e novas evidências que poderiam lançar luz sobre o papel de Rui e do desconhecido, Alto. Em janeiro de 2024, meses após o desaparecimento dos cônjuges, Armando e Joana, os investigadores notaram um estranho paradoxo. As contas bancárias dos cônjuges esvaziavam-se rapidamente,
mas os pagamentos de serviços públicos da sua casa continuavam a ser deduzidos regularmente. Quem e como controlava os fluxos financeiros continuava incompreensível. A 10 de janeiro de 2024, o grupo de investigação obteve acesso completo aos dados financeiros do Banco Millennium BCP. A análise das contas bancárias de Armando e Joana mostrou receitas regulares de dinheiro. Um total de 14 transferências com a nota Airbnb, num total de 11.300 euros. O dinheiro chegou no período de agosto de 2023 a janeiro de 2024, e isto confirmava inequivocamente a ligação da casa com Rui, que anteriormente tinha registrado a casa na plataforma Airbnb. Exatamente, Rui controlava oficialmente o arrendamento da casa e recebia rendimento. Ao mesmo tempo, mensalmente o banco deduzia automaticamente os pagamentos de serviços públicos, não permitindo a desconexão de eletricidade, água e gás. Assim, a investigação obteve prova de que a pessoa que controlava as contas dos cônjuges mantinha a aparência de uma casa habitada e não tencionava interromper os serviços públicos. Os investigadores realizaram uma perícia técnica de dados digitais, tentando perceber como o adolescente conseguiu obter acesso ao banco online dos cônjuges. Os relatórios dos peritos foram inequívocos. A palavra passe foi restaurada em julho de 2023 através do site oficial do Millennium BCP. O pedido de restauro chegou diretamente do endereço IP do Wi-Fi doméstico dos cônjuges, o que excluía completamente a possibilidade de interferência externa. A investigação obteve confirmação definitiva. Alguém da casa dos cônjuges, ou que tinha acesso completo ao seu Wi-Fi, mudou a palavra passe e controlava os fluxos financeiros. Simultaneamente com a investigação financeira, a polícia fechou mais uma pista falsa relacionada com o desconhecido alto que recebia os hóspedes do Airbnb. A polícia reuniu-se novamente com o hóspede londrino que chegou à Casa do Mar. A testemunha reviu detalhadamente as fotografias dos suspeitos e, inesperadamente para a investigação, identificou com segurança o homem alto. Revelou-se ser o seu próprio colega de Londres que, nesse momento, estava numa conferência em Almada. A confirmação dos bilhetes de comboio excluiu definitivamente a possibilidade da sua participação. O desconhecido alto revelou-se uma pessoa casual e esta pista falsa foi oficialmente fechada. Os investigadores já se preparavam para fechar a parte financeira da investigação quando chegaram novos dados da empresa energética E-Redes. A análise dos registros exatos do contador inteligente revelou um facto estranho e alarmante. O congelador encontrado na garagem da casa foi colocado na potência máxima exatamente às 23h55 da noite de 18 de julho de 2023, tempo que coincidia com o ponto de desaparecimento dos cônjuges. Este marcador temporal exato devolveu a investigação ao princípio, confirmando que o desaparecimento e as ações posteriores com o congelador estavam estreitamente interrelacionadas. A investigação novamente acelerou o ritmo, passando para 28 de maio de 2024, data quando finalmente se conheceram os tão esperados resultados dos exames toxicológicos dos restos dos cônjuges. Estes dados poderiam esclarecer definitivamente o papel do adolescente Rui e estabelecer o quadro exato do que aconteceu. No final de maio de 2024, os peritos estabeleceram definitivamente a causa da morte de Armando e Joana: a toma simultânea de diurético e do medicamento para dormir Zopiclona, que causou edema pulmonar agudo. Nos documentos não havia qualquer menção sobre a prescrição de Zopiclona aos cônjuges. Era necessário descobrir de onde veio. A 28 de maio de 2024, a perícia médico-legal confirmou os detalhes do que aconteceu. Foi oficialmente declarado que exatamente a combinação de medicamentos tomados pelo casal de idosos no horário vespertino de 18 de julho causou em ambos edema pulmonar mortal. Esta era uma combinação cuidadosamente preparada de medicamentos que chegou ao jantar dos cônjuges, que não suspeitavam do que estava a acontecer. O perito médico-legal estabeleceu claramente os marcos temporais da tragédia, confirmando que coincidiam completamente com o jantar tardio na casa de Armando e Joana. Agora a investigação tinha de perceber como o medicamento, não prescrito pelo médico aos cônjuges, chegou às suas mãos. Os investigadores solicitaram informação detalhada do sistema médico e rapidamente obtiveram resposta.
O adolescente Rui, pouco antes da tragédia, dirigiu-se pessoalmente ao médico de família por uma receita de Zopiclona. O doutor prescreveu a receita para 10 comprimidos do medicamento, indicando no historial médico que os comprimidos eram destinados à sua avó. A verificação mostrou que a avó de Rui não era Joana, mas o adolescente já há muito tempo chamava aos cônjuges exatamente assim, o que poderia ter enganado o médico. Assim, o medicamento foi oficialmente obtido por Rui, aproveitando-se da confiança do trabalhador médico e provavelmente distorcendo conscientemente a informação. A polícia imediatamente chamou para a conversa o médico de família que prescreveu Zopiclona ao adolescente. O médico declarou que não havia qualquer má intenção da sua parte, e o medicamento foi prescrito exclusivamente por pedido de Rui, que descrevia sintomas de insônia na avó. No entanto, a polícia decidiu não fechar completamente este episódio por enquanto, marcando as ações do médico como possível erro que requeria estudo adicional. Ao mesmo tempo, os especialistas em investigações digitais completaram a perícia do portátil de Rui, onde foi encontrada uma pista importante. Entre múltiplos ficheiros eliminados, conseguiram recuperar parcialmente apenas um título, Cruise Ticket F.pdf. Isto evidenciava que Rui tinha preparado antecipadamente a encenação da viagem dos cônjuges, que posteriormente confirmaram os postais falsos. A investigação deslocou-se para dezembro de 2024. Nessa altura, os investigadores tinham acumulado dados suficientes para montar o quadro definitivo do que aconteceu e completar a investigação, colocando todos os pontos nesta história complexa e confusa. Em dezembro de 2024, perante a investigação, surgiu uma tarefa complexa: ligar numerosas pistas digitais numa cadeia única que levasse ao adolescente Rui, não deixando nela nenhuma única ruptura. A 2 de dezembro de 2024, os especialistas em criminalística digital completaram a análise completa de todos os dados relacionados com Rui. O quadro que apareceu perante eles era inequívoco e aterradoramente consequente. O adolescente tinha planeado cuidadosa e previsivelmente cada passo. As transações financeiras de Rui foram rastreadas do cartão virtual Revolut até a bolsa de criptomoedas Kraken e depois através de serviços especiais misturadores que anonimizam as transferências. No total, Rui conseguiu passar por esta cadeia cerca de 17 mil euros, obtidos principalmente do arrendamento da casa através do Airbnb. Tal esquema poderia parecer excessivamente complexo para um simples adolescente, mas as provas eram irrefutáveis e confirmadas pela perícia. Outra pista digital importante foi o temporizador ESP8266, encontrado na casa dos cônjuges. Os peritos demonstraram que o dispositivo foi programado a partir do portátil de Rui pouco antes do desaparecimento de Armando e Joana. Exatamente este dispositivo imitava diariamente a presença de residentes, acendendo e apagando a luz, e ajudou a criar a ilusão de que os cônjuges ainda se encontravam em casa. A investigação tinha um momento principal. Eram suficientes as provas digitais para apresentar acusações a Rui? A esta pergunta, os peritos responderam inequívoca e confiantemente. Declararam que a cadeia digital criada pelo adolescente era absolutamente ininterrupta. Desde os fluxos financeiros até a configuração do temporizador e compra de medicamentos, toda essa informação estava firmemente ligada a uma pessoa, Rui. Isto era suficiente para lhe apresentar acusações oficiais. A questão com o médico que prescreveu a Rui o sonífero também foi oficialmente fechada. O médico forneceu à polícia a gravação de vídeo da consulta, onde o adolescente pessoalmente pede a receita, argumentando com a insônia séria da avó. Na gravação, Rui comportava-se tranquila e convincentemente, não causando qualquer suspeita no médico. Após ver o vídeo, a investigação oficialmente retirou as acusações ao médico por possível erro ou negligência. Assim, esta pista falsa foi fechada completa e definitivamente. No entanto, o advogado de Rui tomou um passo inesperado dirigido a minar a prova principal. Apresentou uma moção no tribunal exigindo excluir do caso os registros da empresa E-Redes que fixaram a potência do congelador como segredo comercial. O tribunal não tomou decisão imediatamente, deixando a consideração desta questão importantíssima para mais tarde. Isto significava que a prova digital-chave poderia sair da cadeia geral, pondo em perigo toda a acusação.
O julgamento foi marcado para 17 de janeiro de 2025. A investigação aproximava-se do fim, e só a decisão do tribunal poderia definitivamente consolidar ou destruir o quadro cuidadosamente construído de provas digitais e físicas. A 17 de janeiro de 2025, o Tribunal da cidade de Setúbal finalmente completou a consideração do caso que, durante quase 2 anos, todo o Portugal tinha seguido com tensão. Na sala do tribunal, cheia de jornalistas e observadores, o juiz leu a sentença. O adolescente Rui foi declarado culpado em 2 acusações graves: causar intencionalmente a morte em circunstâncias agravantes e fraude informática. A investigação conseguiu passo a passo restaurar a trágica sequência de eventos, revelando todas as etapas do plano cuidadosamente pensado que o adolescente levou a cabo. Na noite de 18 de julho de 2023, Rui foi convidado para jantar. Ninguém suspeitava que nesse momento ele já tinha conseguido misturar na comida doses cuidadosamente medidas de diurético e zopiclona. Estes medicamentos, tomados juntos, causaram em Armando e Joana edema pulmonar rápido e quase silencioso durante o sono. No decorrer de várias horas já não estavam, e os cônjuges nunca acordaram. A etapa seguinte foi esconder as consequências. Rui trasladou os restos dos cônjuges para o congelador previamente adquirido e instalado na garagem. Às 23h55 da noite, o dispositivo foi configurado no regime máximo de trabalho. Isto confirmava-se pelos registros exatos da empresa energética, que se tornaram prova decisiva do caso. A criação da ilusão de vida continuou após estes eventos trágicos. Rui pessoalmente enviava postais aos vizinhos em nome de Armando e Joana, tentando convencer todos à volta de que os cônjuges tinham partido num longo cruzeiro. Nesses mesmos dias, o adolescente programou o temporizador para o acendimento e apagamento regular da luz, o que mantinha a impressão externa de uma casa habitada. Para maior convicção, Rui colocou a casa no Airbnb, arrendando-a repetidamente e obtendo rendimento por isso. A parte financeira do plano revelou-se não menos pensada. Os 17 mil euros obtidos do arrendamento, o adolescente transferiu-os para o cartão virtual Revolut, de onde os fundos através da bolsa de criptomoedas Kraken foram retirados para carteiras criptoanônimas usando serviços especiais de mistura de transações. Este dinheiro revelou-se irrecuperavelmente perdido para a investigação, o que só sublinhava o nível de preparação de Rui. No momento em que o tribunal já se preparava para anunciar o veredicto definitivo, o advogado do adolescente fez uma última tentativa desesperada. Exigiu excluir dos materiais do caso a pista principal, os registros inteligentes da empresa energética, declarando que isso supostamente era segredo comercial. Na sala surgiu uma pausa tensa, mas após 1 minuto o juiz fria e brevemente rejeitou a moção da defesa, declarando que os interesses da justiça estão acima dos interesses comerciais de qualquer empresa. O juiz clara e confiantemente leu a sentença definitiva. Rui foi declarado culpado em todos os pontos de acusação. O olhar do adolescente neste momento não expressava nem arrependimento nem medo. Era o olhar de uma pessoa que actuava calculadamente, sem emoções, até ao fim acreditando que o seu esquema digital cuidadosamente construído permaneceria intocável. Mas agora isto era uma ilusão, definitivamente destruída pela justiça. 1 segundo depois, a câmara captou este olhar frio e vazio. Depois, o ecrã apagou-se bruscamente, deixando o espectador sozinho com pensamentos sobre como tranquila e cinicamente se pode usar a confiança das pessoas para os próprios fins.